primeira grande diferença quando você sai de uma instituição de renome e você vai tentar empreender montando a sua própria gestora é que você tende a subestimar a relevância da franquia. Eu tinha muita clareza, infelizmente, do tamanho do tsunami que a gente estava vendo se aproximar. A gente sempre trata o CDI como uma variável e em cima dela você tem um prêmio de risco. A primeira coisa é que isso não necessariamente é verdade como expectativa do investidor. A combinação dessa competência com essa estrutura de sociedade, ela tem que ser tal que esse processo se torne replicável. Muitas vezes chega uma casa pra gente e fala: pô, por que você não está alocando em mim? Pô, nos últimos 12 meses eu fui incrível. O grande problema é esse. A probabilidade de um retorno bom de 12 meses querer dizer alguma coisa sobre a sua competência, exato, ela é relativamente baixa. Não nos enganemos, gestores brilhantes sempre terão janelas de 6 meses ruins ao longo da sua trajetória. Tanto faz a posição que o gestor tem dentro do fundo. No final, todo mundo que está num business de gestão ativa, ele inerentemente ele é aplicado em juros. Eu acho improvável que a nossa indústria de hedge funds volte a ocupar aquele percentual. Agora, o percentual que ela ocupa hoje parece muito pequeno? Parece. Mas deixa eu falar uma coisa aqui antes. Tem fundo que performa mal e capta bem. E tem fundo que performa bem e não capta nada. A diferença? Narrativa, posicionamento, estratégia de distribuição. Na Outliers Advisory, ajudamos você a parar de competir só por performance e começar a construir vantagem competitiva de verdade. Porque só os números não falam sozinhos e o mercado não premia só quem é bom, mas quem é bom e claro. Quer entender como ajudamos gestoras a crescerem de forma estratégica? Nossos contatos estão na descrição ou basta procurar por Outliers Advisory nas redes sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Vocês vão ver que a conversa vai ser um pouco diferente. Ele já trabalhou em instituições como o ABN AMRO, passou pelo Goldman Sachs, trabalhou no Credit Suisse, fez MBA fora na London Business School, ajudou a montar um single family office de uma das famílias mais importantes do Brasil, montou sua própria gestora de multimercado, sofreu, fechou a gestora, foi liderar a área comercial de um dos maiores multifamily offices do Brasil e hoje ele senta na cadeira mais alvejada, cobiçada, vigiada do Brasil quando o assunto é alocação em fundos de gestoras em geral. Ele é o Silvio Castro, que é hoje o líder da área de Solutions, Portfólio Solutions e Fund of Funds do Itaú. Silvio, obrigado pela presença. Prazer estar com você, obrigado pelo convite. Boa, boa. Poxa, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores e tem muito assunto legal e diferente para a gente explorar. Mas eu queria começar um pouquinho com um pedaço do teu passado, falando da Grimper, né, que foi a gestora de multimercados e de ações que você montou em 2021, correto? Em sociedade com a XP, o Silvio até então tinha passado pelo Goldman Sachs, pelo Credit Suisse, pelo ABN AMRO, fez um MBA lá fora, ajudou a montar ali um single family office, a Água Santa, e depois quis ter uma experiência diferente de fazer gestão de fato. E você pegou um mercado muito ruim e eventualmente acabou fechando ali a Grimper. Acho que a primeira pergunta aqui é o que a passagem tua por ABN AMRO, Goldman Sachs, Credit Suisse, né, como alocador, analista de fundos, o que você não esperava e você encontrou quando você foi montar a Grimper? Enfim, me fala um pouquinho aí. Legal, claro, prazer. Então vamos lá, eu acho que a primeira grande diferença quando você sai de uma instituição de renome e você vai tentar empreender montando a sua própria gestora é que você tende a subestimar a relevância da franquia. Da E você placa. tende a subestimar a estabilidade da tua base de clientes. Então, para determinados gestores e estilos de gestão, isso tem uma relevância maior ou menor. Para mim, particularmente, para o meu estilo de gestão, isso tinha uma relevância muito grande, porque casas
que são focadas mais em estratégias com long and short, com arbitragem, com plays de curva, como a gente gosta de falar, onde você tem uma exposição menor estrategicamente, né, para longuíssimo prazo em determinadas classes de ativo, talvez isso tenha uma relevância menor. Quando você tem uma cabeça mais de alocador, uma cabeça mais de vamos nos expor às classes para o médio ou longo prazo, a estabilidade do passivo, ela te traz a segurança de que aquele prêmio de risco que está na classe, você vai conseguir capturar no tempo. Vai dar tempo de capturar. Se você não tem essa confiança, essa segurança, você tende a mexer mais no portfólio, talvez, do que a sua competência, o seu edge permita, né? Então, essa é uma primeira grande lição. E eu acho que fica aí uma dica importante para quem pensa em montar uma gestora, fazer um movimento desse, que eu, com toda a experiência que eu tinha de ter passado por essas casas, me deparei com o que era esse mar revolto de você ter um passivo muito mais fluido, né? A segunda coisa que eu acho que fica de um enorme aprendizado, né, dessa janela é como você constrói um partnership. E quando você está numa estrutura grande, na prática, você, por mais que os programas de sócio construam alinhamentos de longo prazo, no fundo, você é uma engrenagem com maior ou menor importância em diferentes janelas do tempo, dentro de uma máquina muito bem azeitada que funciona. Quando você vira a máquina, também muda um pouco essa carga, essa pressão, especialmente de curto prazo. Então, eu acho que isso também tem um pouco de autoconhecimento. Eu funciono muito melhor como parte de uma grande engrenagem do que propriamente num protagonismo absoluto. E eu sempre fui muito privilegiado com as equipes que eu trabalhei e liderei nessas instituições, que vem me ajudando e me ajudaram ao longo da minha carreira toda, né? Entendi. Boa. Assim, vocês começaram a Grimper lá em 2021, acho que o lançamento dos fundos foi em fevereiro de 21, né? Isso aí. Só um detalhe, pessoal, eu já, é a segunda vez que eu entrevisto o Silvio, né? Na época eu estava na XP, acho que foi em janeiro, fevereiro de 21, e eu havia entrevistado o Silvio na época com o Leon Goldberg, tá lá na XP, para falar do lançamento da Grimper. Enfim, fecha parênteses aqui, era na época minha de Outliers. Mas em que vocês lançaram em 2021, ficaram por mais ou menos 2 anos e meio com a gestora. Perfeito. E decidiram estopar o projeto. Cara, em que momento que você falou, putz, chega? Porque 2 anos e meio, olhando em retrospecto, eu acho que foi a decisão corretíssima que vocês fizeram, porque de lá para cá o mercado piorou muito. Sim. Por outro lado, quando você está empreendendo, e eu estou desse lado da mesa aqui agora também, quase 3 anos com a Outliers Advisory, 2 anos é muito pouco, 2 anos e meio. Muito pouco. Dependendo do que você queira construir, né? Eu tive aqui com o Carlos Voels em um dos nossos episódios, foi um papo muito bacana. Eu lembro que a Capital começou em 2009, eles foram, entre aspas, dar certo em 2015. Por uns 5 anos e meio, 6 anos. E a gente falou um pouquinho sobre isso também. Em que momento que você falou, putz, chega? Teve uma cerejinha do bolo, a última gota do copo ali que fez transbordar? O que te levou a essa decisão? Você sabe que várias vezes eu me peguei depois da transição da saída da Grimper e da ida para o Julius Baer, pensando sobre isso, né? E ninguém consegue escapar das perguntas do tipo, e se, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O fato de eu ter sido da indústria de alocação durante muitos anos e ter feito estratégia antes de ter ido para a gestão, ao invés de ter sido um egresso de tesouraria, eu acho que me trouxe 2 vantagens competitivas para poder estopar aquele projeto na hora certa, né? Eu acho que a primeira foi, eu tinha muita clareza, infelizmente, do tamanho do tsunami que a gente estava vendo se aproximar. Por conta do subida porque, dos juros. porque exatamente, na hora que você... E aí essa é uma hipótese.
fazendo parênteses aqui também, uma hipótese que a gente vem debatendo muito, mas a gente nunca testou. Então, é uma hipótese, que é o seguinte: toda vez que a gente discute alocação, seja em multimercado, seja em qualquer classe, a gente sempre trata o CDI como uma variável e em cima dela você tem um prêmio de risco. Então, para colocar números aqui e simplificar, se o CDI é 5, 10 ou 15, tanto faz, bolsa dá CDI mais 5, B dá CDI mais 2 e por aí vai. Então, a primeira coisa é que isso não necessariamente é verdade como expectativa do investidor. Você pode até colocar isso em modelagens muitas vezes, mas a expectativa do investidor, ela é qual é, e essa é a hipótese, qual é a forma com mínimo risco possível para eu gerar uma determinada composição de capital no tempo. E aí, dependendo da onde vai parar o CDI, isso é uma coisa que os gestores não controlam, o investidor consegue retorno praticamente de private equity, com uma carteira de crédito e com benefícios de incentivos, alocando em créditos muito confortáveis, muito seguros, Pulverizado. pulverizados e por aí vai. E aí a pergunta é: esse investidor, ele está cometendo um grande erro de diminuir a exposição em todas as outras classes para aumentar a exposição nessa classe particularmente? Se você vai para a literatura, talvez a conclusão que você chegue é: não, mas as outras classes, elas já calibraram o valor presente de forma que o retorno Vai ser esperável muito seja maior. alto desse jeito. Então, será? Eh, e aí, justamente por isso, voltando, fechado parênteses e voltando para a tua pergunta original, ao ver que esse movimento era muito maior, a segunda pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: quando eu montei a Grimper ali no decisão tomada no final de 20, execução no começo de 21, a indústria também era muito diferente. Parece que não, mas a indústria evoluiu uma barbaridade em 5 ou 6 anos. A indústria de 2019, 2018, ela era predominantemente doméstica. Quase todo o risco que a turma tomava, ela tomava no mercado local e você tinha alguma diversificação ainda nascente nos mercados internacionais e começando a olhar outras classes como commodities, olhando oportunidades em crédito fora do Brasil e por aí, mas muito pequeno, Uhum. ainda muito, era uma indústria nascendo, né? Por que isso era importante? Porque a indústria de fundos naquela época, ela parecia muito mais como a indústria de médicos. O que eu quero dizer com isso? O médico, o melhor médico de qualquer especialidade, ele tem X horas por semana para trabalhar. Certo. Então chega uma hora que, se todo mundo ocupou a agenda dele, as pessoas têm que ir para o próximo médico na fila dos melhores e por aí vai. Então, com aquele volume todo, com o custo de capital tão comprimido, você tinha espaço para muitas gestoras prestarem um ótimo trabalho de alocação de capital para os clientes. Fast forward 5 anos. Hoje essa é uma indústria globalizada. Os nossos gestores, eles ganham e perdem uma parcela relevante dos fundos nos mercados internacionais. Ainda muito dentro das áreas de especializações, ainda muito focado em moedas, renda fixa particularmente, mas de qualquer forma, isso é relevante porque o tamanho do mercado potencial, ele é ordens de grandeza maior do que o mercado brasileiro. Portanto, o gestor que era forçado a fechar o seu fundo para captações, Tem muito mais hoje em espaço. dia tem muito mais espaço. Isso quer dizer que os gestores vão querer necessariamente tocar 100 bilhões de reais ou por aí? Não necessariamente. Mas que, de fato, a preocupação, desde que eles tenham desenvolvido essa competência para operar mercados internacionais, a pressão de capacity, como a gente chama na indústria, ela é muito menor. Sim. E aí a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: se você é uma gestora com 2, 3 anos, com uma equipe relativamente enxuta, num mercado onde as casas muito bem estabelecidas são capazes de gerir ordens de grandeza do que eram capazes de gerir antes
com um pool de capital capaz de atrair os seus talentos e todos os outros que eles quiserem, a pergunta que fica é: por que alguém escolheria justamente você naquele momento do tempo? E aí tem o terceiro ponto importante, que é quando você pensa na sua equipe. Quando as pessoas montam gestoras, você tem uma parte dos sócios, tipicamente quem está liderando o projeto, os sócios mais relevantes, que já tem um certo patrimônio mínimo que permita permanecer no projeto por vários anos. Mas uma parte importante dos sócios e da equipe que participa desse projeto, muitas vezes tem 2 anos de capacidade de permanecer. Portanto, se você não alcança uma certa escala mínima nos seus 2, 3 primeiros anos, economicamente o projeto fica inviável. Por mais que você, como sócio sênior, abra mão de toda a sua remuneração, apostando nesse projeto de médio e longo prazo para remunerar esse time, ainda assim, Tem o resto da equipe. talvez não seja possível remunerar o custo de oportunidade dessas pessoas. E para você montar uma boa gestora, você precisa trazer gente de ponta. E gente de ponta, tanto júniores quanto sêniores, têm um custo de oportunidade. Então, quando eu olhava que a indústria como um todo, o tamanho da torta ia ficar menor. Quando eu olhava que tinha alguns players com claras vantagens competitivas de atração e retenção de talento, podendo ocupar uma parcela muito maior da torta, e que o pedaço da torta que ia sobrar talvez não fosse capaz de alimentar o restante da minha gestora, a pergunta que fica depois eu tenho ou eu não tenho a capacidade de oferecer para essas pessoas um projeto tão bom ou melhor do que eu tenho hoje? Porque isso é outra coisa que a gente percebe. Muitas vezes você vê casas onde eu e você, acompanhando esse mercado há muito tempo, a gente olha e fala: você tem um desafio e tanto. Por N razões. Uhum. Mas muitas vezes o gestor olha para você e, sem falar isso, no fundo a mensagem que ele está te dando é: sim, mas eu não tenho um plano B que faça sentido hoje na minha cabeça. Então eu vou seguir com esse plano A porque vai que o mercado vira, vai que uma janela de oportunidade aparece. Agora, eu fui muito privilegiado naquele momento porque eu tinha algumas opções de voltar para onde eu tinha uma clara vantagem competitiva, que é fazer alocação em terceiros e em ativos direto para um passivo mais estável. Uhum. E aí, talvez o grande privilégio, e fica aqui um agradecimento para o Fernando Valada, responsável pelo Julius Baer no Brasil, que me abriu essa janela, que não só ele enxergou a oportunidade de me trazer para o corpo de executivos, mas ele viu muito valor no meu time inteiro na época. E aí, com isso, a Grimper foi um grande processo de acqui-hire do Julius Baer, e esses profissionais acabaram ajudando muito o business depois, ao longo do tempo, e alguns hoje são executivos importantes, aqui dentro do próprio Do BTG. do BTG, que comprou o Julius Baer, a operação deles no Brasil, né? Pois é. Então, eu acho que é um gancho perfeito aqui, né? Da alocador, começou a carreira no risco, virou alocador, selecionador de fundos, gestor de portfólios, fez MBA lá fora, voltou para essa função de alocador, teve uma gestora, então foi lá para o outro lado da mesa fazer gestão de ativos, de fato, dentro de multimercado. E quando saiu da Grimper, e o Julius Baer, né, contratou todo o seu time, você foi para o Julius Baer numa posição que eu achei, na época, porra, muito fora da caixinha e brilhante, que você foi ser o líder da área comercial, liderar os bankers do Julius Baer. Por que isso? Porque você, historicamente, né, eu ouvia falar que você ia muito bem com clientes, o Valada, que tinha sido seu chefe no Goldman Sachs, Foi. provavelmente sabia disso muito bem, também falou, putz, meu time de investimentos aqui já está completo, tem gente pra caramba, vindo da GPS e da Reliance, mas na área comercial vamos fazer um teste aqui. E botou você, que é um cara de gestão, mas que falava muito bem, para ser o líder da área comercial. O que isso te trouxe de insights, de aprendizados, de experiência? Você sabe que eu fiquei algumas noites sem dormir para tomar essa decisão, né? Porque se Nada óbvio, né? zero óbvio. Porque se por um lado
eu achava fascinante a ideia de entender um pouco melhor o business. Tinha um outro lado meu que olhava e falava assim: "Mas eu desenhei a minha carreira inteira, no Brasil e fora, para ser um profissional de gestão. E de repente eu vou, num momento chave da minha carreira, fazer uma migração e talvez eu nunca mais, De volta. se eu mudar de ideia, talvez eu nunca mais consiga migrar de volta". E isso era o que me, de certa forma, tirava um pouco o sono nessa época. Mas o Fernando, na época, ele usou um argumento muito bom, que no fundo, a gente na gestão, a gente faz um monte de premissas e tem um monte de hipóteses. Como funciona os nossos canais, como o nosso cliente reage e a forma como o cliente ele interage com o gestor é muito diferente da forma como ele interage com a pessoa que ele confia no banco para cuidar dele ou ele confia no family office para cuidar dele. É uma outra proximidade, é uma outra transparência, ele manifesta dúvidas, anseios, raiva de uma outra forma. Então, a primeira coisa o Fernando tinha toda a razão. Eu acho que aquele ano foi o meu segundo MBA. Assim, eu aprendi. No primeiro foi puramente mestrado em finanças, no segundo eu fui aprender sobre comportamento, Irracionalidade do sobre investidor. racionalidades e irracionalidades do investidor e principalmente sobre estruturas de incentivo, sobre como motivar times, porque essa é uma parte hiper importante do nosso trabalho como executivo, mas quando você tem um background puramente de gestão de investimentos, às vezes sem perceber você relega um pouquinho para o segundo plano e aí você traz de volta isso rapidamente quando você percebe o impacto que você manter o seu time motivado numa área comercial pode ter para o business, né? Sim, perfeito. Então foi baita do aprendizado. Boa. E aí, você acabou ficando lá o quê? 1 ano e meio? Um pouquinho mais de um ano, Um pouco mais de 1 ano. E chegamos aos dias presentes, né? O Silvio foi convidado para assumir toda a área ali de Portfolio Solutions e Fund of Funds do Itaú. Só para contextualizar aqui para quem não conhece, a área que faz alocação em fundos de terceiros do Itaú, hoje ela é a maior do Brasil e não só ela é relevante no tamanho do cheque. Ela é relevante pela tecnicidade, né? Eles têm uma área de Fund of Funds lá muito técnica, muito boa, muito sênior. Tô puxando o saco aqui não, eu acredito nisso mesmo. Tem um dos caras lá, mal acabados, que é o tal do Marcelo Segares. Abraço pro Segares. Porra, a gente conversa desde 2011, 2012. Quando eu fui pro RBC, ele era analista de fundos lá no RBC. Ele pediu demissão, eu fui lá pra cadeira que era dele. Então, a partir de lá a gente começou a ter alguma troca de figurinhas. Mas enfim, é uma área muito técnica, com um cheque muito grande. Então, ser aprovado pelo Itaú tem duas conotações importantes. Primeiro, é o dinheiro que você está captando. Segundo, que talvez tão importante quanto, é o carimbo. Quando o Itaú aprova uma gestora na área de fundos, isso passa uma percepção para o resto do mercado que, poxa, se o Itaú, que é chato pra caramba, super crítico, diligente, profundo, aprovou, eu tenho um virtual conforto muito maior aqui de aprovar também. Então, é super relevante essa cadeira. Indo para a tua cadeira agora de líder dessa área lá no Itaú, pô, eu queria que você, começando nesse capítulo, né, elencasse para a gente aqui o que são os 2 ou 3 pontos-chave que vocês olham em toda gestora que, cara, se não tiver isso aqui, esquece. Em 20 minutos de conversa já tá fora. Tem ali, todo Fund of Funds tem o seu checklist, seu processo, Uhum. e alguns desses itens se repetem. Mas quais são os 2 ou 3 do Legal. Itaú Fund of Funds que você fala, cara, isso aqui é inegociável, se não tiver isso, esquece. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é legal comentar contigo é que eu fiquei muito impressionado quando eu assumi essa estrutura lá no Itaú. O Segales e o time que ele lidera, ao longo dos últimos 10 anos, eles realizaram e armazenaram mais de 500 processos de due diligence entre iniciações e E updates. manutenções. Eu tenho muita dificuldade de imaginar qualquer lugar
inclusive das casas que eu fui visitar em outros países que tem um banco de dados tão rico como esse. Pra você ter uma ideia, do que isso representa na prática, a gente, graças a esse banco de dados incrível, o Cegales e o time já começaram a treinar ferramentas de AI para ajudar a gente no pré-due diligence. Eu E aí é fu um pouco da tua pergunta, mas vai lá. Não, eu fui almoçar com ele tem umas 2 semanas e ele comentou. É. Ele falou. E aí, assim, ele, sem dúvida nenhuma, é o mastermind aí desse projeto. Bom, e aí o que foi interessante? O que é interessante é que quando você o AI, ele não é exatamente brilhante para rodar otimizações e por aí vai. Mas ele é brilhante para ler, resumir e comparar padrões. O que funciona incrivelmente bem quando você tem um banco de dados de 500 conversas como essas, análises como essa. E aí o que a gente fez? A primeira parte desse projeto, a gente pediu para o AI resumir para a gente coisas que ele considera muito boas que uma gestora tenha e coisas que ele não considera tão boa. Na verdade, não é ele, somos nós, porque se o Ele tá banco só de dados é compilando. nosso, ele só está analisando, Perfeito. né? E aí, então eu vou pro teu ponto, né? Acho que assim, a primeira coisa importante não existe business de gestão ativa que não seja fundamentado em competências técnicas. E aí temos um grande problema no Brasil, e aí teve inclusive uma entrevista que você fez com o VR, que para mim é um cracaço, Super. onde ele fala um pouquinho sobre essas dificuldades de você lançar muitas vezes um produto onde você não necessariamente já construiu o track record que mostra que você de fato tem uma vantagem competitiva na gestão dele. E um processo E um bem processo que estruturado. ele é estruturado. Então, a primeira coisa que eu acho que é o grande desafio, e a gente acaba sendo taxado como chato, é que se a gente não conseguir falsear a hipótese de que aquele gestor não tem uma vantagem competitiva, Ele não tem. até a gente conseguir falsear, ele não tem a vantagem competitiva. Só que para falsear essa vantagem competitiva, né, a não existência da vantagem competitiva, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de testemunhos, de gente que a gente tem muita confiança, que tem a quantidade de informação para falar, não, esse cara realmente ele é brilhante, você deveria olhar com muito carinho, e ou, preferencialmente, números, para a gente poder olhar e falar, não, de fato, essa estratégia ela faz sentido. Então, a primeira coisa importante a gente tem uma tendência como ser humano a se apaixonar por narrativas. Todos nós. Mas o que eu acho que a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo foi a capacidade, aí o Marcelo, particularmente, a capacidade de filtrar um pouco a narrativa, falar o seguinte, ok, eu tenho os testemunhos e os dados para me ajudar a concluir? Se sim, ótimo. Se não, isso não quer dizer que eu nunca vou trabalhar com Eu vou você. esperar isso Quer dizer acontecer. que não agora. Perfeito. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que também vem um pouco, tanto do papo que vocês fizeram com o Carlão, que foi espetacular, você comentou agora há pouco, quanto com o VR, que é a discussão da cultura. Porque tem um lado nosso no FOF, eu não preciso me preocupar se a ACTA e a B têm a mesma cultura. Que eu vou alocar nas duas e quem define como a gente vai alocar somos nós. Mas dentro daquela casa, a gente precisa ter muita clareza que aquelas pessoas, elas podem ter visões de mercado, preferencialmente elas tenham, né? A gente espera que tenham visões de mercado diferentes para que o debate seja mais rico. Uhum. Mas as visões de mundo, de sociedade, do que Do representa negócio. você estar com alguém para o longuíssimo prazo, o respeito ao cotista, isso é meio inegociável. Então, se eu tivesse que resumir um trabalho de uma década
em duas coisas muito, muito importantes, a combinação dessa competência com essa estrutura de sociedade, ela tem que ser tal que esse processo se torne replicável, porque esse é o outro problema. Muitas vezes chega uma casa pra gente e fala: "Pô, por que você não está alocando em mim? Pô, nos últimos 12 meses eu fui incrível". Então, o grande problema é esse, a probabilidade de um retorno bom de 12 meses querer dizer alguma coisa sobre a sua competência, exato, ela é relativamente baixa. E o retorno ruim sobre a sua Idem, incompetência também. idem. E aí esse é uma grande dor do lado do gestor, porque ele olha e fala: "Eh, as pessoas elas talvez se animam demais na minha janela de 6 meses boa, e elas se desanimam demais na minha janela de 6 meses ruins", e não nos enganemos, gestores brilhantes sempre terão janelas de 6 meses Sim. ruins ao longo da sua De 6 trajetória. meses, de 12 meses, e nesse bear Ou market aqui temos de 3, fraude, 4 anos. né. Não, sim, Estatisticamente eu, né. Madoff da vida. É, Não, mas até recentemente janelas mais longas, né? A é. gente publica mensalmente lá um ranking que para alguns é uma benção, para outros é um terror, e com performance de fundos, né? Alguns fundos que a gente acompanha. Tem várias gestoras de renome lá, que vocês foram ou são alocadores, e muita gente do mercado é alocador, e a janela de 3, 4 e 5 anos tá ruim. É. Enfim, só para te complementar aqui, Sem dúvida. até as janelas longas às vezes são ruins, né? É, Mas tava falando que o cara brilhante vai ter isso daí, né? é. O mesmo cara que seja bom. E você sabe que tem uma coisa interessante, né, porque a gente entrou já, estendendo um pouquinho a tua pergunta, a gente entrou num inverno quase polar da classe, né. As pessoas Olhando multimercados e o ações. multimercado e renda variável, assim, essa combinação da gente ter uma composição de capital muito alta na renda fixa, particularmente nos incentivados, ela foi ela, combinada com uma performance na média da classe, que não foi boa em 36 meses, acabou trazendo um fluxo de saída que, para quem estava acompanhando esse mercado de perto, ele é realmente assustador. Muitas É, centenas de bilhões. Né? a gente estima que a indústria hoje não tem nem 30% do tamanho que ela chegou a ter calibrado pelo custo do dinheiro no tempo, né? Você pegando multimercados e ações? É, Acho que é por aí mesmo. é, Assim, pegando como um anedótico só, né? Algumas casas grandes, não vou falar nenhum nome aqui, mas casas de renome, tanto de multimercados quanto de ações, casas grandes. É muito comum você ter visto quedas entre 60% e 75% do AUM. Então, exatamente. é isso aí, um terço. E, pegando esse gancho aí teu, como que vocês estão olhando para frente? Né? Então, falando particularmente, agora eu vou entrar no capítulo aqui de um pouco de presente / tendências. Vamos começar aqui por multimercados e ações que você puxou. A classe, essas duas classes, né? Sofreu muito. Sofreu porque o juro subiu, sofreu porque teve uma concorrência gigantesca com incentivadas, sofreu porque a performance foi ruim, da média e da mediana. Então, foi ruim em 36, em 48 e 60 meses. E os gestores, muitos deles, você falou de narrativa, muitos deles escolheram, não é se esconder, mas, porra, a gente aqui tocando podcast agora, né? Mas mesmo em outras épocas, eu falava pro gestor, poxa, cara, vamos falar, dá satisfação. Não, tem que ficar em casa, tem que me esconder. Isso na minha visão, é ruim. Mas por uma série de motivos, encolheu pra caramba. Como que você enxerga a indústria de fundos multimercados, fundos de ações, olhando para frente? Então vamos lá. Primeiro, vamos até para a gente quebrar, porque os drivers não Perfeito. necessariamente são Podemos falar idênticos. separadamente. Acho que a primeira coisa importante, e esse primeiro driver vale para as duas, depois eu entro no multimercado. Tanto faz a posição que o gestor tem dentro do fundo. Uhum. No final, todo mundo que está num business de gestão ativa, ele inerentemente ele é aplicado em juros. Porque quanto mais baixa é a taxa de juros, maior é a propensão marginal
do investidor de alocar em classes de gestão ativa. Precisar sair do CDB, DLC, Porque a LCA. composição de capital fica menos interessante. Perfeito. Né? E chegam determinados thresholds, né? Que esse movimento ele vai acelerando. Então, como empreendedor, o nível da taxa de juros importa. Ainda que como gestor, talvez a conclusão é não, eu tenho que gerar alfa, eu tenho orçamento de risco, tanto faz o CDI. Mas como empreendedor, importa. Isso para mim é certo. Então, enquanto esse custo de capital estiver tão alto no Brasil, ele é sim um vento muito forte de frente para essas gestoras. Agora, vamos para o mundo do multimercado. Eu acho que, e a gente, de tempos em tempos, a gente olha com muito carinho várias linhas de negócio dentro do banco e a gente contrata consultorias externas para ajudar a gente a pensar, para fazer provocações e tal. Num desses bate-papos, num assunto nada correlato, eles trouxeram para a gente uma estatística, uma análise, que eu achei muito curiosa, assim. No ápice de AUM da nossa indústria, a gente chegou a ter, convertido para dólares, mais recursos investidos em hedge funds macro no Brasil do que nos Estados Unidos, que é de longe a maior indústria e que de longe atrai a maior quantidade de poupança global para alocar recurso. Então, pra vocês terem uma ideia do tamanho que essa classe gerou. Justiça seja feita, a indústria brasileira é quase que dominada por macro, enquanto nos Estados Unidos a indústria é dominada por estratégias de long and short, né? Ligadas às ações. Que são ligadas a ações. Mas o fato é, por mais que você faça adaptações, ajustes, ainda assim parece que a indústria tinha ficado realmente muito grande para o tamanho Exageradamente. do país. Então, em percentual dos recursos investidos, que foram crescendo no tempo, eu acho improvável que a nossa indústria de hedge funds volte a ocupar aquele percentual. Agora, o percentual que ela ocupa hoje parece muito pequeno? Parece. Só para a gente botar números aqui. No auge ali do mercado, né, 2020, 2021, antes dos juros voltarem a subir, que o juro ficou ali abaixo de 5%, muitos privates, wealths, plataformas, tinham uma recomendação de alocação em multimercados entre 20%, 30%, 35%. Como está isso numa carteira média de vocês hoje? Eu sei que depende do perfil, mas pegando o perfil lá do médio, moderado. Hoje está mais o que a gente acompanha, porque tem a recomendação. Olhando a recomendação. Tá mais para 15 com 20. 15 com 20. E o que foi o high lá, você lembra? Mais ou menos? Dependendo da casa, chegou até 40%. Não, no Itaú. No Itaú, acho que nunca passou de 30%. Tá bom. Ou seja, é metade do que foi. É um pouco mais da metade do que Isso foi. na recomendação de vocês. E na prática? Na prática é um pouco menos. Perfeito. O que a gente vê na prática é um pouco menos. E você acha que isso normaliza, entre aspas, por aí mesmo? Ou você acha que volta a aumentar um pouquinho? Eu acho que pelo menos volta para a recomendação à medida que esse custo de capital ele vá cedendo no tempo, número 1 e número 2. Eu acho que as casas excepcionais que a gente tem aqui à disposição, elas vão voltar a atrair mais recurso no tempo, mas eu não acho que a gente vai ter centenas e centenas de casas que de fato são business sustentáveis. Eu acho que a grande mudança para mim, mais do que o percentual da carteira, e claro que o percentual da carteira importa, é que ao invés de centenas, eu acho que a gente vai ter dezenas de players que vão ser realmente importantes para os nossos clientes, para a construção da carteira, seja discricionária, seja disponibilizadas para a plataforma, para os clientes ir lá e escolherem por conta própria, né? Eu acho que essa é a grande mudança. Porque como ele é um business que tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Pensa que você montar uma gestora, ela basicamente é atrair gente talentosa, que tipicamente você faz com divisão do equities, né? Da empresa, da sociedade. 2, alugar um escritório, que aí você escolhe, né, o tamanho do investimento que você quer fazer. Acesso a dados, que cada vez ficou mais barato no tempo.
né? E o custo regulatório, que é muito barato. Você comprar um CNPJ, garantir que ele está completamente aprovado pelas autoridades para você poder operar no Brasil. Isso tudo é barato, né? A questão não é essa. A questão é, você consegue atrair capital suficiente para você reter e atrair mais gente talentosa no tempo? Se não, por que alguém alocaria? Essa é uma pergunta meio de autoconhecimento. Né? Por que alguém alocaria em você e não no cara da porta ao lado que tem já essas vantagens competitivas? Acho que essa é a grande, para mim, o grande desafio e faz com que a indústria ela vai estar um pouco mais concentrada do que ela foi no seu pico. Né? Boa. E a tua cabeça para ações? Ações. Eu acho que também teve uma mudança estrutural, né? Tirando essa discussão do custo do capital, eu acho que a nossa bolsa, ela, ela reflete uma combinação setorial. Aí olhando passivamente, Uhum. e depois eu vou falar de gestão ativa. Ela reflete uma combinação setorial que torna ela quase que uma combinação perfeita para você carregar a bolsa nos Estados Unidos, especialmente o S&P da vida. Quer complementar? Porque a nossa bolsa no Financials, Brasil, commodities. ela não tem praticamente nada de tecnologia, muito pouco na parte de consumo discricionário. Ela é muito focada em utilities, muito focada em financials, muito focada em energy, muito focada em materiais. Que são todos setores que tipicamente têm uma alocação baixa na bolsa americana, que é muito dominada pelo setor financeiro e tecnologia. Então, a primeira coisa importante é, por mais que você veja oportunidades na bolsa local, e eu estou contando essa história toda para resumir que o investidor brasileiro e o próprio gestor brasileiro começou a perceber que para você ter uma carteira que tenha mais exposição a crescimento, que tenha mais diversificação setorial, você precisa do mercado internacional. Então, o tamanho daquele pote de X% é em renda variável e, portanto, tem que ser em ações locais, eu acho que isso mudou. Uhum. Acho que a gente sempre vai ter alocação internacional daqui para frente, seja o próprio investidor escolhendo, seja a gente recomendando. Uhum. Né? A outra coisa importante é que os setores que oferecem um pouco mais dessa exposição e que recentemente vieram para o mercado, eles foram listados lá fora e não listados aqui. Então isso também está obrigando o gestor a criar conduítes aí para poder alocar no mercado internacional. Então, Exemplo de Nubank, Mercado Livre. por exemplo, vários exemplos que a gente pode citar. XP. Então, eu acho que isso já mudou também. Né? Agora, um ponto importante. Quando você tem um mercado ruim de equities, né, a bolsa meio de lado para baixo, o índice, isso tipicamente ele casa com um humor um pouquinho mais amargo para o Brasil. Uhum. E aí um monte de tipicamente que eu vou falar agora. O próximo tipicamente isso tipicamente casa também com uma moeda que está enfraquecendo um pouquinho. Então, quando você põe esses fatores todos, o nosso índice, por ter um componente de commodities pesado, acaba que ele performa um pouquinho melhor, muitas vezes, do que a gestão ativa, que é mais focada em setores cíclicos, financials, tecnologia. Por outro lado, quando você começa a destravar um pouco de valor de novo na bolsa, são esses setores que performam muito bem. Então, esse ano está aqui para mostrar. Depois de uma janela relativamente longa do índice performando melhor do que os gestores, a gente está vendo um ano fabuloso na renda variável comparado com o índice, Sim. que não está passando vergonha, né, contra o CDI. Então, de novo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora, porque à medida que a gente começa a ver algum valor sendo destravado na bolsa, eu acho que a gestão ativa ela volta a estar na moda. E aí eu tenho uma preocupação grande. O nosso mercado ele ficou pequeno, porque a gente teve muito buyback, Uhum. a gente teve pouca. Buyback é recompra de ações, né? A gente teve muitas emissões que foram fora do nosso mercado. Sim. Então, a capacidade de gerir grandes pools
de recursos dos gestores locais, ela ficou menor em relação ao tamanho do, do universo de recurso disponível, né? Sim. E essa é uma preocupação enorme que a gente tem, e por isso essa é a segunda grande vantagem de ter um time tão competente e dedicado a fazer isso, porque a gente está muito próximo das gestoras que a gente considera de fato excepcionais, e a gente já vem negociando com eles uma certa capacidade à medida que a gente começar a perceber que é necessário colocar mais dinheiro para trabalhar na renda variável. Legal. Eu acho que esse mercado não é grande o suficiente na hora que todo mundo quiser alocar em gestão ativa. E você acha que, a despeito das eleições aqui na nossa porta e com prognósticos de continuidade do PT, você acha que esse apetite volta, mesmo assim? Ou não dá para saber? Aí Eu é acho que bola de cristal total. Pois é, eu acho que é cedo, esse que é o problema. Acho que a primeira coisa importante dessa discussão é que a gente ainda está há mais de um ano, ou quase um ano. Acho que tem tanta água para passar embaixo dessa ponte ainda. Uhum. A gente, nos últimos 3 meses, eu conversando com gestores, eu já vi tanta gente depressiva e eufórica por N razões diferentes, que eu acho que é muito cedo. O que eu acho que é muito razoável a gente assumir? É muito razoável a gente assumir que, em algum momento, no próximo governo, seja ele qual for, a gente tem um encontro marcado com ajustes para fazer as nossas despesas caberem dentro das nossas receitas. Se isso for verdade, o tamanho do esforço que o Banco Central tem que fazer para controlar a inflação, ele vai ficando menor. Se isso for verdade, o custo do capital cai e aí naturalmente esse dinheiro começa a ser redirecionado e a bolsa, ela tipicamente recebe uma parcela relevante, né? Então, eu acho que assim, nada é inexorável na vida, mas eu acho que existe sim um prognóstico da gente trabalhar com um custo de capital um pouco mais baixo no Brasil. Perfeito. E para, assim, olhando para frente, né, como lá fora, nos Estados Unidos principalmente, a indústria de fundos passivos, somando ETFs e fundos de gestão passiva, eles ultrapassaram os de gestão ativa tem uns 2 anos já. Hoje deve estar ali 52, 53% passivos e o resto de gestão ativa. É um movimento que veio nos últimos 20 anos mais ou menos. E nós temos poucas pessoas que levantam essa bandeira aqui no Brasil. Eu sou uma das pessoas que acredita que, cara, isso aí vai. Eu não sei se vou estar vivo se isso acontecer no Brasil. Pode ser que eu esteja completamente errado, tá? Mas a gente vê aqui os ETFs no Brasil, tem ali 60, 70 bi. Numa indústria de quase 10 tri de reais. É insignificante. Eu acredito que vai continuar crescendo, sim, mas eu acho que crescer na velocidade que nós vimos lá fora, acho que é quase que impossível aqui no Brasil. E, de novo, é meu achismo, né? O que é a tua visão sobre passivos e como que vocês estão utilizando veículos passivos na alocação para os clientes? Legal. Você sabe que é engraçado? Quem vem da indústria de FOF tipicamente torce um pouco o nariz para a gestão passiva, e quem vem dessa indústria de gestão passiva tipicamente torce o nariz para a gestão ativa. E ambos têm motivos bons para embasar, né? Exato. A vantagem de estar no business de alocação e de construção de portfólio é que você vai se tornando meio agnóstico e você aprende a, a respeitar os argumentos dos dois lados e pegar as vantagens de cada um dos lados. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa é, eu acredito muito em gestão passiva como Uhum. ferramenta para construção de bons portfólios. Segundo, eu estou um pouquinho mais otimista que você com relação à velocidade Ou desse. pessimista se for um gestor ativo ouvindo. Eu acho que tem espaço para essa indústria crescer um pouco mais rápido, assim. Uhum. Porque eu acho que assim, a fase 1, ela foi muito focada em você montar um ETF de um índice amplamente divulgado. Justo. Agora,
a gente já está entrando em outras fases, Os que é, smart betas. poxa, eu vou fazer Smart Beta, eu vou importar índices que sejam muito interessantes para o meu investidor, eu vou combinar índices dentro de um único ETF. O Smart Beta, que é como é que eu dou exposição a determinados fatores e setores, é uma forma muito eficiente. E quando a gente olha a gestão ativa, uma parte da gestão ativa é irreplicável usando ETFs, Uhum. mas uma parte você consegue de uma forma muito eficiente expor o investidor a determinados fatores de risco. E aí com isso você consegue construir uma carteira que do ponto de vista de custo ela fica muito interessante, muito eficiente para o investidor. Então, hoje, não só eu acho que os ETFs já têm um papel instrumental. Hoje, na construção das nossas carteiras administradas e dos fundos exclusivos, a gente já adota amplamente. E eu acho que a gente ainda está no começo do movimento muito maior. O que eu acho que vai acelerar esse movimento, na minha opinião, é à medida que a gente for aumentando os business, né, a gestão das pessoas físicas usando carteiras administradas, por exemplo. Se você olhar lá fora, à medida que a gente foi migrando, que é uma coisa que a gente sempre fez dentro de fundo exclusivo, né? Que é você ter uma gestão onde você cobra pela gestão e não por produtos. eh, Na hora que você faz isso para a pessoa física e você, em larga escala, você consegue oferecer isso, naturalmente a gestão passiva ela fica muito importante na construção, porque um jeito de você tornar isso eficiente para a pessoa física é você de fato usar instrumentos que são baratos para você se expor a determinados betas, vai, Uhum. chamando assim. Como eu acho que isso vai crescer muito no Brasil, eu acho que o ETF ele vai ser um building block fundamental para facilitar esse crescimento. O, o time do FOF entra nessas análises ou não? Dos ETFs, das gestoras de ETFs? Como que você... Curiosidade. Entra. Entra porque, e até também teve você já percebeu que eu gosto do seu podcast, né? Porque eu vivo citando um ou outro, mas, por exemplo, teve um dos comentários que eu ouvi também recentemente, onde a turma fala a diferença entre você escolher o trade e você escolher o time. Escolher o time sempre vai ser uma responsabilidade de quem faz seleção de gestores, né? Uhum. Porque o time de FOF, ele é muito agnóstico ao trade que você tem agora, Perfeito. mas ele precisa ter certeza que ele vai estar com você e que você vai ser igualmente competente no tempo para fazer aquele serviço que você se propõe. Aí é um trabalho desse time de seleção, né? Muito mais Então, jogando sim, estrutura da gestora, processos, alinhamentos, modelo de sociedade, exato. do que o vértice ali específico que você quer ter alocação. Boa. Bom, vamos para outro tema aqui, super relevante, que é crédito. A área de alocação do Itaú, historicamente, você me corrija se eu estiver errado aqui, nunca foi muito fã de crédito, tirando o crédito feito lá dentro do próprio Itaú, que sempre foi muito pesado em high grade, investment grade, baixo risco, alta liquidez. Nós vimos aí nos últimos 18 meses o spread de crédito, né, que é o quanto que os fundos de crédito pagam acima do CDI, esse prêmio diminuiu bastante porque houve uma demanda gigantesca por fundos de crédito, por ativos de crédito em geral. Então, esse prêmio era assim, ele ficou assado, ele foi achatado. E está nas mínimas históricas aí, tanto para ativos sem isenção, quanto para os ativos isentos. Os ativos isentos até teve uma compressão maior a ponto de eles irem negociar abaixo dos títulos soberanos. Como está a cabeça de vocês para crédito? Como que vocês têm se comportado com relação à alocação? Vocês estão tirando o pé, fazendo caixa, ou vocês não veem grandes Legal. problemas? Então, acho que antes de eu começar a te responder, eu acho que tem só um ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte: eu acho que todo processo de alocação ele deveria evoluir no tempo. Eu acho que nos últimos muitos anos lá, aliás, que me precede, a gente já vinha fazendo um trabalho grande de educação
sobre créditos mais estruturados, sobre special, né, seats, né, que são esses créditos Legal. estressados, créditos menos óbvios. Então, se você olhar parte do trabalho que o time nosso do FOF tem feito no tempo, e aonde a gente adicionou mais recursos, né, mais, eh, profissionais nesses últimos anos, tem sido No crédito. na parte de analisar créditos de terceiros. Legal. Então, eu acho que essa jornada foi feita e antes de eu chegar e quando eu cheguei ela só continuou. Bacana. Então, acho que hoje a gente é muito mais agnóstico, seja, pela casa, seja pelo tipo de crédito, Uhum. né, a gente não é tão dogmático, a gente dá o benefício da dúvida de entender o produto, o processo, a gestora, antes de você falar: "Não, não, isso aqui a gente não tem interesse". Que eu acho que é a nossa obrigação fiduciária, Legal. né, sempre manter a mente aberta e procurar oportunidade desde que o risco esteja sob controle. Bom, com relação à nossa cabeça para a classe, eh, o eu acho que está muito diferente os níveis de créditos incentivados de um ano e meio atrás para o que está agora, Nível de taxas, nível de de spread. volume. Tá. Eh, o mercado ele está muito líquido, muito funcional, muito eficiente. A capacidade que eu vejo de várias gestoras de entrar e sair de posições e de originar posições é maior do que da renda variável, que era algo impensável poucos anos atrás. Agora, se a gente pensar que o nosso trabalho como alocador é você, dado uma premissa de retorno para as classes, você tentar fazer a melhor construção, se você tem uma redução muito expressiva do retorno esperado e crédito, no final das contas, o que você deveria estimar para frente é o que tem hoje de spread. Sim. Se ele está baixo, você não tem como estimar um retorno gigantesco. Ele é o que ele é, o crédito. Tirando em momentos específicos, como no Claro que você tem um Covid, que o spread fechamento, aumentou, exato. sim, mas Mas percebe que primeiro ele tem que aumentar. Tá? isso. Então, eu estou te contando essa história toda para falar o seguinte: eh, se você olhar o spread isoladamente, ele está comprimido. Isso é Uhum. factual, não é opinião. Por outro lado, quando a gente olha o mercado de créditos incentivados, como você tem que considerar o efeito do imposto que você não paga, Grosso. ele volta, né, que é o famoso gross-up que a turma ouve por aí, ele volta a pagar um retorno líquido que fica interessante em relação ao CDI. Tá. Então, como a gente sempre tem que olhar essa combinação desses dois efeitos, eu não acho que é uma tragédia Uhum. o que tem de retorno esperado pela frente. Agora, é aquele aquela diferença gigantesca que a gente via entre o crédito tributado e não tributado, essa é menor agora. Então, a primeira coisa que a gente está olhando é: será que eu não tenho oportunidades tão boas ou melhores em créditos que são tributados? Será que eu ir atrás de gestoras com expertise específicos, créditos estruturados, será que eu não consigo agregar um retorno adicional? Então, para todas as respostas, para as perguntas que eu estou fazendo, a resposta é sim. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho muito menos por preocupação, porque o retorno esperado aqui continua atraente, mas porque a diferença na atratividade para as outras modalidades de crédito é muito menor. Uhum. Boa. Então, para te responder, não, a gente ainda não reduziu exposição à classe, mas a gente está tomando cuidado de diversificar ainda mais e procurar oportunidades que estavam fora dessa caixinha de crédito incentivado. Boa. Bom, voltando um pouco aqui para análise de gestoras, eu fiz essa pergunta pro Carlos também, pro Carlos Voos. Como que vocês lá no FOF, com toda a bagagem que vocês têm de dados, um banco de dados talvez irreplicável no Brasil, tua experiência liderando ali a área, tendo sido alocador, tendo sido gestor, tendo sido head da área comercial, como que vocês conseguem diferenciar um gestor que está passando por um momento ruim, mas manteve processos, manteve expertise, de um gestor que
perdeu o edge. Assim, como existe uma fórmula, um processo para tentar diferenciar uma coisa da outra? Olha, então vamos lá. Se você for by the book, Uhum. você deveria olhar para os números e você deveria checar se estatisticamente aquele retorno ele já não tem mais o alfa, ou pelo menos não tem mais aquele retorno excedente mínimo que justifica aquela alocação. Qual que é o problema disso? O problema é que você precisa de muito dado. E a gente faz esse trabalho, né? Tá. Então, para você ter uma ideia, uma das informações que a gente olha, e por isso que a gente tem muita dificuldade de pegar uma gestora nascendo já, embora o nosso Vamos falar sobre isso. embora um dos nossos melhores produtos é o Gênesis, que é um produto de incubar, Perfeito. né? E aí eu entro um pouquinho nesse qualitativo, mas um trabalho que a gente faz com muito cuidado é tentar olhar para os dados e a gente recebe muita informação, inclusive de atribuição de performance e Uhum. tal, para tentar entender se aquela performance ela é estatisticamente significativa ou se é um pouquinho de acaso. E aí, assim, não estou sendo pejorativo nem tirando mérito, porque às vezes Sorte. simplesmente você não consegue provar Sim. que foi talento ainda. Existe sorte e existe azar. É. E eu sempre quero que meus gestores tenham sorte, tá? Sim, sim. Mas só para voltar, o certo era olhar para a estatística. Tá. Só que você precisa de muito dado para olhar para a estatística, então tem um componente aqui de arte. Aonde está esse componente de arte? Se você começa a identificar que tem ruídos no partnership, se você começa a perceber que aquele gestor ele está mudando o padrão de comportamento e a gente faz conversas com uma frequência enorme. A gente não é reconhecidamente chato só pelo processo, pela frequência que a gente revisita as teses, os gestores, quer entender o porquê que eles estão achando e tal. Por quê? Porque isso também traz uma riqueza de informação de como que aquele time pensa, por que que eles tomam decisões, por que que aquela decisão... E é isso que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes uma bela análise perde dinheiro. E muitas vezes uma análise superficial ganha dinheiro. O que é improvável é que durante muito tempo o mesmo indivíduo ganhe dinheiro com análises superficiais e o mesmo indivíduo perca dinheiro com análises profundas. E aí essa que é a riqueza de você estar sempre próximo, porque se você começa a ver uma variabilidade muito grande de padrão, olha, esse indivíduo ele costumava olhar para trás, para tais variáveis, explorar essas variáveis de tal forma, holding period dele costumava ser tal, ele estava focado sempre em tais mercados e de repente você começa a ver um pouco de aleatoriedade ali na tomada de decisão e você começa a ver gente relevante parecendo que está se desentendendo e você começa a ver um turnover um pouco mais alto. Eu acho que são pelo menos já um alerta ali entre o amarelo e laranja, se não um vermelho, de que a coisa realmente não está indo bem. Porque, de novo, é claro que a gente quer que os nossos gestores ganhem dinheiro todos os semestres, quando a gente aloca nos gestores. Agora, a gente está preparado, e para isso que tem a diversificação, para que alguns deles não performem bem ao longo do tempo. Desde que sejam janelas, né, relativamente curtas, de poucos anos, não muitos anos, né? Mas se a gente começa a perceber que aquele padrão ele está quebrando, aí eu acho que tem um sinal importante. Então, a gente não consegue fazer tudo ciência aqui. A gente não consegue treinar um agente de AI para fazer 100% desse trabalho, porque especialmente a busca por referências, ela é muito difícil. Ela demanda a construção do networking e de saber fazer a pergunta certa e de saber ouvir. Então, eu acho que tem um trabalho de ciência e tem um trabalho de arte, e muitas vezes a arte ela antecipa um pouquinho a ciência. O perigo é você nunca ouvir a ciência também e ficar insistindo no erro quando os números já estão te mostrando que aquele processo, por melhor que seja a narrativa, não funciona,
né? Então é um balanço sutil. Perfeito, perfeito. É, você citou o nome aqui, né? O Gênesis. O Itaú tem sei lá, há 15 anos, talvez, talvez até mais. Eu acho que começou no Unibanco, né? Tem lá um fundo de fundos focado em gestores novos, que o nome de um dos veículos era o Multigestor X, É. de ações, de multimercados. Acho que o nome bonito é o Gênesis, né? E só um disclaimer antes disso, tá? O chato que eu quis dizer aqui é chato no bom sentido de, tipo, os caras vão no detalhe, detalhe, detalhe. Então foi um chato como elogio. Mas voltando aqui à pergunta do Gênesis, o que vocês olham numa gestora que não tem cota, não tem histórico de time trabalhando juntos, só tem o storytelling? Como selecionar gestores novos para fazer parte dos fundos de fundos lá, incubadores de vocês? Aí, a primeira coisa é, dificilmente você vai ver a gente fazendo um movimento totalmente no escuro. Uhum. Tipicamente, esse cheque inicial, ele está sendo feito por um gestor muito talentoso que estava numa outra casa, Tá, então você já para conhece o track record dele. o número 2 de uma estratégia muito bem sucedida, ou por alguém que está vindo de tesouraria, porque a gente tem muito mais dificuldade de ter atribuição de performance, mas que vem com uma hiper recomendação do Foi o nosso caso do Bruno networking. Serra, Por exemplo. O Bruno que era a tesouraria do próprio Itaú. aí é até mais fácil pra gente. E vocês tinham os dados, né? É, Entendi. de fato, a gente sabia que ele é hiper talentoso, né? Boa. Mas, ou seja, só storytelling não vai colar. Não. É possível passar um checklist para um investidor que não seja profissional analisar isso? Vamos voltar lá para a Grimper, 2021. Foi listada na plataforma da XP, em várias outras plataformas. É difícil. Tendo passado pela Grimper, né, tendo sido esse gestor, foco das incubadoras, é possível uma pessoa de fora do mercado avaliar ou não é possível? E Olha, ponto. eu vou te dizer que não é uma tarefa fácil. Quer ver um dado interessante? E vai parecer esquisito o que eu vou falar, tá? Mas a gestão passiva de gestão ativa não dá dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Você comprar um índice de fundos multimercados, onde tem a indústria inteira, não foi uma grande alocação comparado nem sequer com o CDI, em bons anos, tá? Perfeito. Ou seja, se você não for muito competente em selecionar gestores, você simplesmente montar uma carteira com N gestores não vai te resolver esse teu problema de alocação. Aí a pergunta é, então tá bom, então como é que eu seleciono esses gestores que são excepcionais? Aí é a grande dificuldade, porque você tem informações que são relativamente públicas, né? Por exemplo, o questionário do diligence da gestora é público, os relatórios de referência, eles são públicos, você tem os podcasts onde você pode ouvir o gestor, você tem as cartas dos gestores. Então, tudo isso vai te trazendo peças desse grande mosaico que você tem que tentar montar. Isso posto, ainda assim, tudo vem mais pasteurizado para esse investidor. A gente tem acesso pelo tipo de processo, de pergunta e de referência que a gente vai buscar, que ajuda a completar esse mosaico de uma forma mais eficiente. Então, é uma tarefa difícil. E aí, o que acontece, além de tudo? A imensa maioria, eu até acho que o investidor muito disciplinado, que se deu ao trabalho de correr atrás de todas essas informações, que foi estudar sobre o assunto, ele consegue montar uma carteira relativamente eficiente, sim. Eu não gosto dessa história de que isso tem que ser necessariamente um business que só nós profissionais. Não, eu acho que desde que você tenha interesse e vai correr atrás da Dá informação, trabalho. só que vai dar muito trabalho. E aí o que a gente faz, né, como ser humano? Trabalhar, isso é um trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, né?
Então, você vai lá e olha quem rodou bem nos últimos 6 meses e aloca. E aí você vira a vítima daquela falácia, né? Onde nunca a sua TIR é tão boa quanto a cota que o gestor mostra. Porque Sim, aquela cota, ela pressupõe que você ficou com ele aquela janela toda. sim. Mas como você espera janelas excepcionais para aquilo chamar sua atenção num ranking, e aí pelo ranking você escolhe lá o primeiro, segundo, terceiro nome. E aí quando ele sai do topo do ranking, você sai dele e vai para o próximo. Essa história nunca termina muito bem. Então, Desastre. assim, se você, eu acho que o grande recado é: não dá para comprar uma carteira passiva e também não dá para você selecionar gestores de uma forma superficial, simplesmente olhando performance de curto prazo. Ou você está disposto a fazer uma belíssima lição de casa e vai estudar todas as informações disponíveis sobre aquele gestor, vai gastar bons dias, vai provocar o teu especialista no banco, na plataforma que você usa, vai falar com o seu gerente, por aí vai, e tentar coletar uma quantidade de informações que te dê conforto de estar com aquele gestor por uma janela relativamente longa, ou é melhor você comprar um fundo de fundos, porque esse trabalho está sendo feito por você. Simplesmente meio que refém das circunstâncias, da janela que você escolheu, eu acho que não é uma grande proposta de valor, não. Boa, boa. Agora, para os alocadores que nos ouvem, multifamily offices, single family offices, o que que os alocadores profissionais, né, os investidores profissionais, os selecionadores de fundos profissionais olham numa gestora que você, já tendo passado por uma gestora, fala, cara, isso é perda de tempo total e não é relevante. Tem uma ou duas coisas que você fala, cara, o pessoal vive batendo nisso, vive perguntando, enchendo o saco por conta disso, mas isso é irrelevante. Olha, eu acho que eu vou mudar um pouquinho a tua pergunta, porque eu acho que tem um ponto que é super importante, que pouca gente Que daí tem dá a outra parte da atenção. pergunta. Ah, então tá bom. Que é o Então, que ninguém pergunta, mas mas é que é importante hiper pra relevante. caramba. Para mim, a coisa mais relevante é se você tem um AUM capaz de sustentar a tua estrutura. A quantidade de dinheiro sob gestão tem que conversar com a tua estrutura numa janela de tempo. Então, assim, você pode começar com uma estrutura grande e a gente aplaude gestores que começam com times sênior, sólidos, completos, todas as classes de ativo e tudo mais. Porém, se o dinheiro não vem, o efeito moral que tem sobre a equipe dessa conta não fechar, que começa a provocar saídas, eu acho que esse aqui é subestimado um pouco na indústria. Então, para mim, essa é uma preocupação enorme. Às vezes a turma, vamos falar a verdade, vai. A maioria dessas discussões relacionadas a operações no mercado local, elas são relativamente resolvidas com poucos provedores, né? Uhum. Você tem um mercado muito bem consolidado de administração e custódia independente, que diminui muito risco de conflitos e tudo mais. 2, você tem plataformas de software de risco que são classe mundial, que resolve o problema desses cálculos. Os grandes prime brokers estão disponíveis para controlar risco e alavancagem para as estratégias internacionais que hoje são fundamentais para a gestão dos mandatos. Então, essa parte toda que lá fora é um grande pepino. E como a gente aprendeu a fazer diligência no mercado internacional, todos nós no Brasil, né, porque esse mercado começou primeiro, essa é uma preocupação grande, tem que ser uma preocupação, mas no final das contas todo gestor já soube resolver. Ele traz um time relativamente sênior para a área dele de suporte, com um Uhum. COO de alta, já com muita senioridade, de alta qualidade, compra os provedores, o assunto está resolvido. Eu não acho que isso é um grande problema. E a segunda coisa que eu acho que a turma dá pouco foco, mas me preocupa muito, é quando você tem uma casa querendo tocar muitas estratégias com poucas pessoas. Então é aquela coisa, é o empresário falando muito alto em relação ao gestor.
que é assim, eu tenho multimercado, dentro do multimercado tem um time de equities, então eu vou montar um fundo de long only, mas a turma não quer long only, então eu vou montar um long bias, mas poxa, o beta não tá andando, então eu vou montar um long and short. Pô, já que eu tenho um analista, que são 3 caras, 4 caras, pô, vamos montar logo um produto de crédito, porque ele já está olhando a mesma empresa. Aí quando você vai ver, você trouxe uma complexidade relativamente grande para vários business deficitários, onde você como empresário está meio que adotando aquela lógica do spray and pray, né? Que é você joga para todo lado e vê o que dá certo e mantém o business. Eu acho que você migrar de um hedge fund ou de um fundo long only para ser uma asset com múltiplas estratégias, eu acho que é um trabalho que não é fácil, demora, e mais do que isso, você ir agregando esses times, você tem tem um cuidado para não estragar o seu partnership, para você ir trazendo gente que conversa na mesma, que toca a mesma música que o time que já está lá, isso é zero óbvio. Então, essa parte, eu acho que é uma parte que me preocupa, porque hoje em dia você vê muita gestora que montou uma estratégia para ser multimercado, aí o multimercado não está virando, aí, não, então vamos montar uma estratégia de crédito, só que aí, daqui a pouco você precisa pensar, porque você está disposto a ter uma gestora cujo business é crédito, e o macro ele é um pedacinho, o time de crédito está disposto a responder pela maior parte do resultado, tendo uma parte de equities menor. Então, assim, eu acho que tem um monte de pergunta com relação a essas definições de grade de produto e de tamanho do negócio, que eu acho que não pode ser subestimado, assim, o risco que isso traz. Aproveitando o teu gancho, poxa, muitos alocadores ao longo da história, acho que a maioria, tem uma predileção, uma preferência por boutiques, né? A gestora que só faz ações, a gestora que só faz multimercado, a gestora que só faz crédito. Isso é bonito no livro-texto, na verdade muitos foram influenciados pelo David Swensen, ex-CIO lá do Endowment de Yale, um cara brilhante, que era muito xiita com relação a isso, né? Ele só alocava em boutiques especialistas. Legal, bonito, Estados Unidos é uma indústria super sofisticada, todas as subclasses de ativos são profundas e grandes. No Brasil é uma desgraça, né? A gente viu que essas boutiques que no bull market aqui do Brasil foram muito bem, nos últimos 4 anos sofreram pra caramba, e é isso que você falou, né? Várias, dezenas delas, que eram só focadas em multimercados, abriram área de crédito, abriram uma área de fundo imobiliário, o cara que era de ações abriu de multimercado e por aí vai. Como que você e o time lá olha isso? Acha ruim na média ou, dependendo de como é montado, pode fazer sentido? E você foi empresário também, né? É desesperador você ser uma gestora, deve ser, né? Eu não sou gestora de ações, mas deve ser desesperador você ser uma gestora de ações, tinha, sei lá, 2 bi, foi para 400 milhões de reais, não tem perspectiva nenhuma, tomara que eu esteja errado, tá? Gestores de ações estejam me ouvindo, tomara mesmo, mas não tem perspectiva nenhuma de voltar um fluxo relevante para você ir para 2 bi, só que você vê de outro lado, um fluxo para crédito grande, né? Você fala, cara, coça muito a mão de montar. Como que você avalia isso aí, tendo sido esse empresário de multimercado e de ações também? Você sabe que depois de ter tido a minha gestora, o meu due diligence melhorou uma barbaridade, Eu não né? duvido, nada. Mas, assim, a primeira coisa é a gente tem alocação, as nossas maiores alocações São casas são em multiprodutos. casas multiprodutos. Perfeito. Então a gente não tem absolutamente nenhum preconceito com isso. Perfeito. E eu consigo entender de onde veio essa preocupação toda do David Swensen no passado, mas a gente tem a nossa busca incessante é por performance. Assim, esse dogma eu acho que ele é meio contraproducente, para te falar a verdade. Agora, para o empresário, é o que você falou, assim, é muito tentador. O problema, na verdade, é que
primeiro, quem foi que disse que porque você é stock picker, né, um cara que investe em ações ao longo da tua carreira como um todo, você necessariamente é bom para conceder crédito. Gente, eh, dar crédito é um business difícil pra caramba, assim, porque, você tem que olhar não só a capacidade, mas a vontade de pagar, né. Você tem que olhar a estrutura de garantia, né, você tem que olhar se o arcabouço regulatório institucional daquele país permite que você, mesmo tendo direito a uma garantia, você consiga acessar essa garantia. Então, assim, é um full time, né, job, assim, é difícil você gerir crédito com boa qualidade. Outra coisa, se você quer fazer crédito mais estruturado, é um negócio de tecnologia mais do que tudo, né. Então, de novo, gestão de risco é outro jogo dentro de crédito. Então, eu estou fazendo essa provocação toda para falar o seguinte: o fato de você entender de micro, de você conhecer aquele setor, não te qualifica imediatamente para montar uma carteira de crédito. O que eu acho que você precisa é, se você quer ter uma área de crédito, assim, você precisa pensar que aquilo é um novo negócio que você está montando. E você precisa ter certeza. E aí vem uma segunda coisa que a gente vê na indústria, que é tem várias assets cujo tamanho não justifica estar sozinha, então elas vão fazendo fusões. Uhum. E aí a pergunta é, de novo, você como sócio, é, é uma combinação que vai funcionar? Porque você vai conviver com aquelas pessoas e ter que tomar decisões difíceis, especialmente quando o negócio ele está pequeno. E aí você precisa ter muita confiança, muito respeito, o mesmo horizonte, né, para você pensar o negócio. Não é fácil, né? Então, a minha preocupação maior, ela não é com relação a dar ou não dá para ter várias linhas de negócio dentro de uma gestora. É certeza que dá. A preocupação é como que você constrói e se a motivação é eu eu tenho uma vantagem competitiva que não está sendo explorada e eu vou investir nela. Ou eu preciso de uma eu preciso de oxigênio para sobreviver até o próximo bull market do meu negócio fundamental aqui. Eu acho que são motivações que vão gerar resultados muito diferentes no tempo, assim. Perfeito. Acho que essa é a preocupação de verdade. Boa, boa. Bom, última pergunta aqui, ô Silvio. Olhando para frente, próximos 10, 15 anos, um pouco de futurologia aqui, que classe ou que classes de fundos você enxerga como assumindo o protagonismo falando de subclasse mesmo, o protagonismo da indústria aqui? Teve um dos episódios que a gente fez recentemente que o convidado respondeu agro, que hoje é minúsculo na indústria, e ele embasou, falou: "Porra, o agro é 25% do PIB do Brasil. Junto com infra, tal, talvez seja, 40, não sei quanto que é". Ele falou: "Puta, olhando os próximos", ele falou 10 a 20 anos, pô, faz muito sentido que o mercado de capitais cresça, e começou agora, mas que cresça no agro. Então, pô, eu acho que essa vai ser a maior classe. Mas dando uma cola de um exemplo aqui, que foi bem fora da caixinha, você enxerga alguma classe ou outra tomando protagonismo? Eu, Ou eu, vai eu, continuar o que é hoje? Renda fixa mesmo? não, eu acho que. Vamos lá. Como nós, como sociedade, a gente, a gente tem grandes aspirações, mas a gente não tem recurso suficiente em poupança para lidar com essas aspirações todas. O custo para atrair esse capital, para arcar com essas aspirações, acaba sendo alto. Então, um país que hoje trabalha com juros absurdamente altos, mas que historicamente foram juros altos, porque o fiscal é um problema que a gente nunca endereçou completamente, sempre vai ser um país com um viés grande para renda fixa. O que não quer dizer que a renda fixa que está em voga numa determinada janela é a mesma renda fixa que vai estar em voga em outra janela, né? Então, quando alguém fala, por exemplo, agro, para pegar o teu exemplo,
a gente tem visto um aumento bastante grande de créditos linkados ao setor de agro, que oferecem um retorno interessante para o investidor líquido de imposto, Uhum. né. Então, eu acho que essa classe ela sempre vai ter um protagonismo muito grande no Brasil, pelo menos enquanto a gente for esse país que não faz a despesa caber dentro da receita. Agora, eu acho que tem algumas coisas que a gente começa a procurar mais e a gente tem provocado gestores que a gente considera de fato excepcionais. Eh, do mesmo jeito que a gente tem indivíduos muito competentes em fazer macro fora do Brasil, por que que a gente não pode ter exposições em equities, ainda que long and short, equity hedge, sendo tocado por indivíduos que foram desenvolvendo essa mesma competência? Porque se o mercado brasileiro não era grande o suficiente para a gente focar exclusivamente no pré e no dólar, o mercado também não é grande o suficiente para a gente focar só na bolsa local. Então, por que que a gente não pode ter gestores que vão começar porque o ponto que eu quero fazer é, eu adoraria que o nosso book de hedge funds, a nossa carteira de hedge funds, tivesse mais exposição a equity hedge, que são gestores que podem ficar comprados e vendidos em renda variável liquidamente, e long and short tendem a ser um pouco mais neutralizados, mas que carregam posições compradas e vendidas. Uhum. Por que que isso é tão interessante? Porque dentro do mundo macro, as narrativas e as teses, elas são relativamente poucas, o que faz com que as carteiras sejam Relação. mais correlacionadas do que eu e você, como alocadores, a gente gostaria. Então, adicionar esse componente de equity, long and short nos portfólios, e adicionar esse componente de equities em outras geografias, seria realmente excepcional para melhorar a performance da classe como um todo. Então, a grande provocação que a gente tem feito e a gente acha que a indústria vai desenvolver nessa direção é essa. A segunda coisa é, a gente já começa a ver a indústria caminhando de um gestor com vários analistas. Aí ela migrou para vários gestores com um gestor dominante no processo. Agora ela começa a caminhar para vários gestores com orçamentos muito bem definidos entre eles. E a gente começa a caminhar para várias mesas com orçamentos definidos, que é o modelo que vem dominando hoje a indústria de Lá hedge fora. funds no resto do mundo, que é o Sim. tal do multi-strats, né? Os O pods, multi-estratégias. assim. Eu realmente acredito que daqui a alguns anos essa variedade de fundo multimercado ela vai ser muito maior que é hoje. O grande desafio dela é que você tem múltiplos tomadores de risco com um processo para alocar esse recurso entre eles, mas que muitas vezes não tem um rosto para criar e passar a narrativa do que está sendo feito. E a gente, como é uma indústria que ainda, apesar de já ter quase 2 décadas, ela ainda está amadurecendo, eu acho que dá muito peso para ter esse rosto contando essa história para a gente, porque gera oxitocina no cérebro, a gente se sente mais calmo, fala, ele entende do que ele está fazendo, do que ele está falando, logo deixa o dinheiro lá mais um pouco. É, um bom processo de alocação de risco entre vários bons tomadores de risco, ainda que não tenha um único rosto representando, o que a gente tem visto ao longo dessas últimas 2 décadas lá fora é que tem gerado um Sharpe, né, um retorno ajustado ao risco muito melhor, né? Então eu acho que dentro do multimercado a gente vai ver um aumento de multi-estratégia, a gente vai ver um aumento de equity hedge barra long and short e a gente vai ver um aumento de internacionalização na parte da renda variável. A renda fixa, para mim, sempre dominante, e na parte de renda variável, o que eu imagino é que o que foi um mundo muito dominado pelos fundos gestão ativa, long only, que a gente chama, né, que só fica comprado por uma combinação entre mais long bias e mais gestão passiva. Seja o smart beta, como você comentou antes, seja por índices tradicionais. Eu acho que a indústria caminha para lá. E o grande carro-chefe dominante sempre vai ser uma alocação relativamente pesada em renda fixa enquanto a gente tiver juros reais de equilíbrio tão altos. Boa. Silvio, muito obrigado pelo papo.
Espero que a gente tenha aí novos capítulos mais para frente. E para você que nos acompanhou, obrigado. Deixe seu like aí, clique no botãozinho aqui para se inscrever no canal do Market Makers e nos vemos na próxima.